Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Rani e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Seguinte, gente, eu espero que a semana de vocês esteja sendo tranquila, espero que a semana de vocês esteja sendo calma, tudo na paz de Deus, porque tem semana que só falta a gente arrancar os cabelos da cabeça, né? Mas enfim, eu espero que seja tudo bem com você e calma que vai dar certo. Entrega nas mãos de Deus, confia em Deus que no final vai dar certo, ok? Respira. Então, gente, seguinte. Sábado passado eu vim aqui pedindo desculpa porque fazia tempo que eu não gravava, né? Eu disse que eu ia criar vergonha na cara, não disse, mas pensei, criar vergonha na cara, voltar, fazer o possível e impossível pra estar aqui. Então, gente, tô aqui de novo, mais uma vez. E no sábado também, eu trouxe umas diquinhas, né? Um assuntozinho um pouquinho mais clean, um pouquinho mais tranquilo, sobre falar em público e tudo mais. Hoje o tema é polêmico. Hoje eu vim com tudo, voltando aqui com tudo, pra trazer um tema polêmico pra vocês. Então, gente, seguinte. O vídeo de hoje tem por título O culto não é um espetáculo. Por que é que o culto não é um espetáculo? Melhor ainda, por que o culto não pode ser visto como entretenimento? Você já parou para pensar sobre isso? Então, convido você, hoje, a pensar comigo, a refletir comigo sobre esse tema, bora? Para começarmos o vídeo de hoje, eu convido você a ler junto comigo o nosso versículo-chave do vídeo, que é João 4:24. Vou colocar aí na tela para você. João 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O primeiro ponto do porquê que o culto não é um espetáculo pode ser resumido na seguinte frase: nós não assistimos ao culto. Esse ponto pode gerar estranheza em você, assim como também já gerou estranheza em mim. Mas é verdade, nós, por vício de linguagem, muitas vezes dizemos isso. Nós vamos assistir ao culto. Fulano, bora assistir o culto comigo? Mas na verdade, quando nós falamos de culto, estamos falando de adoração. Então, quando vamos à igreja, nós não estamos assistindo o culto, mas prestando culto a Deus. E há uma diferença muito grande entre um e outro. Quando nós assistimos ao culto, na nossa cabeça vem a ideia de que nós estamos ali de uma maneira passiva, assim como acontece num espetáculo. Veja, seja uma peça de teatro, seja um show, seja um filme, quando as pessoas sentam para assistir, elas estão ali de uma maneira passiva. Elas não estão servindo nada, elas estão sentadas assistindo. Mas nós, quando vamos ao culto, estamos ali para adorar a Deus. Estamos ali para servir a Deus. Então a igreja, ela é um espaço de serviço. Esse é o ponto. O culto não é um espetáculo, porque lá nós não estamos para assistir, nós estamos para adorar. É muito diferente. E isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que nós precisamos rever os nossos conceitos e como a gente enxerga o culto a Deus. Será que a gente está indo para a igreja com a motivação certa? Será que a gente está prestando o culto a Deus da maneira que Ele quer ser adorado? Porque Deus estabelece padrões para isso. E mais uma coisa que eu queria dizer para você. Isso muda completamente a nossa postura quando nós entendemos isso. Porque quando nós entendemos que estamos indo ao culto para prestar esse culto, essa adoração a Deus, é diferente do que só ir para assistir. Então tem que haver toda uma preparação para nós irmos a esse culto. Não é de qualquer jeito. Certo? Bora para o segundo ponto? Agora que nós aprendemos que o culto não é para ser assistido e que nós fazemos parte desse culto de uma maneira ativa, eu queria convidar você a pensar sobre o nosso segundo ponto, que é: o culto não é sobre performance. Nós temos que ter muito cuidado para quando nós formos à igreja, não ficarmos avaliando o culto como se nós estivéssemos assistindo a um espetáculo. É muito comum nós ficarmos de olho em quem está lá na frente. Ah, mas fulano cantou muito bem, não é verdade? Não, porque tu viu o ciclano, desafinou tanto, ficou horrível. Tu viu, irmã fulana? Oxi, eu me acabei de rir, foi muito feio. Gente, o culto não é um espetáculo. Eles não estão ali para agradar as pessoas. E a gente tá ali sentado não é para assistir, é para adorar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar avaliando o culto como se fosse para nos agradar. E mais uma prova de que o culto não é um espetáculo é que lá, que é um espaço de serviço, não tem uma pessoa mais importante que outra.
O centro do culto é Jesus. Não sou eu, não é você. Veja bem, eu canto e eu prego na igreja. Mas o meu papel ali é tão importante quanto daquele irmãozinho que tá ali, ó, por trás, nos bastidores, limpando a igreja. O meu papel é tão importante quanto aquele irmãozinho que tá ali no data show. Veja bem, se o irmão no data show não estiver lá, não vai fazer falta? Quando o data show não tá com problema, não faz falta? Pois é, porque aquele irmão também é importante. Então, quando nós estivermos prestando esse culto a Deus, devemos estar com o nosso coração firmes nele, com os nossos olhos fixos em Jesus. O nosso alvo é Cristo. Então, quando você for à igreja na próxima vez, não fique prestando atenção se o irmão está desafinando, não fique engrandecendo seu irmão por ter ido lá na frente louvar, por ter ido pregar. Não fique. Igreja é espaço para serviço. Não é sobre performance, não é um espetáculo. Eu e você somos servos, não o centro do culto. Porque o centro do culto, a pessoa principal ali do culto, é o próprio Jesus. Ele é protagonista. Nós não somos. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é o quê? Que nós não estamos lá para assistir ao culto. Segundo ponto, o culto não é sobre performance. E o terceiro ponto é o que eu vou te explicar agora. O nosso terceiro e último ponto é: o culto é para agradar a Deus. Eu e você já aprendemos, já entendemos que o culto não é um espetáculo. E pelo fato dele não ser um espetáculo, nós sabemos que ele não é feito para agradar as pessoas. Nós muitas vezes temos uma visão deturpada do que de fato é o culto. E essa nossa visão deturpada altera também o nosso comportamento, afeta o nosso comportamento no culto. E muitas vezes, quando nós estamos ali prestando o nosso culto, ao final, nós fazemos a seguinte pergunta: será que as pessoas gostaram? Mas o termômetro do culto não é se as pessoas gostaram, mas se Deus se agradou daquilo. Então, ao invés dessa pergunta, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: Deus foi honrado aqui? Deus se agradou do que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui nesse mundo para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E o culto prestado a Deus tem que ser para agradá-lo e não para agradar as pessoas. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Nós não devemos procurar agradar as pessoas, mas devemos procurar agradar a Deus. O culto é para ser prestado de uma maneira que Deus se agrade, que Deus seja honrado, e não para agradar as pessoas. Então, quando formos fazer ali a programação do culto, nós não devemos pensar se as pessoas vão gostar, mas sim se Deus vai ser honrado através daquela programação. Nós estamos ali porque a igreja é um lugar de serviço. Nós estamos para adorar, nós estamos para glorificar a Deus. Afinal, é para isso que também estamos aqui no mundo, é para isso que nós temos vida, para glorificar a Deus. Então, lembremos do versículo que nós lemos no começo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração não deve ser superficial. A nossa adoração não deve ser falsa, mas sim em espírito e em verdade. E quando nós estamos ali no culto, é para louvar e engrandecer o nosso Deus. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. Não só no dia de domingo, nós temos que procurar adorá-lo em espírito e verdade, mas de segunda a segunda, de domingo a domingo. Todos os dias é dia para prestar culto a Deus, para adorá-lo e para engrandecê-lo. Então, gente, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham assistido até o final. Eu aprendi muito, tá? Essa mensagem foi baseada numa pregação que eu ouvi no sábado em uma festividade. E eu gostei muito, aquilo mexeu muito comigo. Eu quis trazer aqui para o nosso canal. Foi inspiração, tá? Então, gente, espero que vocês continuem por aqui comigo, que vocês se inscrevam, que vocês continuem acompanhando aqui os conteúdos. E podem comentar se vocês têm alguma curiosidade, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma coisa a acrescentar aqui nesse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de ouvir todos vocês. Então, gente, um beijão. Não se preocupem que eu vou voltar. Eu disse pra vocês que voltaria, voltei hoje e vou continuar aparecendo por aqui, tá certo? Beijão pra vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau.